Desde 1990, o Brasil atravessa governos, partidos e ideologias diferentes. Mas um elemento permanece recorrente: escândalos de corrupção, denúncias, investigações e disputas judiciais que moldaram a política nacional. Neste documentário, vamos citar os maiores escândalos no Brasil desde 1990, separando fatos comprovados, denúncias, investigações oficiais e acusações ainda sem condenação definitiva. Se este conteúdo é relevante para você, inscreva-se no canal, curta e compartilhe. A informação só cumpre seu papel quando circula. No início da década de 1990, o Brasil viveu um marco histórico. O presidente Fernando Collor de Mello enfrentou denúncias de corrupção envolvendo esquemas de arrecadação ilegal, favorecimento de empresas e uso de intermediários ligados ao seu entorno político. As acusações ganharam força com depoimentos e investigações parlamentares, especialmente após as denúncias feitas por seu próprio irmão, Pedro Collor, que apontou irregularidades envolvendo o tesoureiro de campanha Paulo César Farias. Diante da iminência da cassação pelo Congresso Nacional, Collor renunciou ao cargo, encerrando de forma abrupta um mandato eleito pelo voto direto. Manuscrita pelo próprio presidente afastado, a renúncia. Levo ao conhecimento de Vossa Excelência que nesta data, por este instrumento, renuncio ao mandato de Presidente da República. Durante os governos de Fernando Henrique Cardoso, o Brasil passou por profundas transformações econômicas, incluindo privatizações e reformas estruturais. Nesse período, denúncias e escândalos políticos envolvendo membros do governo e aliados vieram à tona, especialmente relacionados a financiamento de campanhas, compra de apoio parlamentar e processos de privatização. Apesar da ampla cobertura da imprensa e de investigações pontuais, não houve condenação criminal do próprio presidente Fernando Henrique Cardoso, nem sentença transitada em julgado contra ele relacionada a esses episódios. A partir de 2003, o Brasil entrou em um dos períodos mais investigados de sua história. Em 2004, denúncias atingiram Valdomiro Diniz, assessor direto da Casa Civil, acusado de extorsão e arrecadação ilegal para campanhas políticas junto a empresários do setor de jogos. O caso veio à tona por meio de gravações divulgadas pela imprensa, provocando forte desgaste político ao governo logo no início do primeiro mandato. Embora Lula tenha determinado o afastamento de Valdomiro, o episódio marcou o início de uma sequência de escândalos que colocariam o governo sob vigilância constante. Pouco depois, explodiu o escândalo do Mensalão, um esquema de pagamentos sistemáticos a parlamentares em troca de apoio político no Congresso Nacional. Entre os principais nomes envolvidos estavam José Dirceu, ministro-chefe da Casa Civil, Delúbio Soares, tesoureiro do PT, Marcos Valério, operador financeiro do esquema. As investigações revelaram o uso de empréstimos fraudulentos, empresas de fachada e desvios de recursos públicos. O Supremo Tribunal Federal condenou diversos réus em um dos julgamentos mais emblemáticos da história da Corte, embora o presidente Lula não tenha sido condenado nesse processo. Anos depois, a Operação Lava Jato revelou um esquema ainda maior, envolvendo a Petrobras, empreiteiras, operadores financeiros e agentes políticos. Entre os nomes centrais, Paulo Roberto Costa, ex-diretor da Petrobras, Alberto Youssef, douleiro, Marcelo Odebrecht, da Odebrecht, executivos da OAS, Andrade Gutierrez e outras empreiteiras. Executivos da JBS, como Joesley e Wesley Batista. Segundo a própria Petrobras e órgãos de controle, o prejuízo estimado à estatal ultrapassou 40 bilhões de reais, considerando desvios, sobrepreços e perdas decorrentes de corrupção. A Lava Jato se tornou a maior operação anticorrupção da história do país, com centenas de condenações em primeira instância. Lula foi acusado de receber vantagens indevidas, como o triplex no Guarujá e reformas no sítio de Atibaia, atribuídas a empreiteiras.
Ele chegou a ser condenado e preso em 2018, mas as sentenças foram posteriormente anuladas por decisões do judiciário, restabelecendo seus direitos políticos. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado. Durante o governo Dilma Rousseff, as investigações da Lava Jato continuaram avançando e atingindo figuras centrais do sistema político. Em 2016, Dilma teve o mandato encerrado por impeachment, fundamentado principalmente nas pedaladas fiscais. Manobras contábeis que violaram a lei da responsabilidade fiscal. O processo teve caráter político-jurídico e não resultou em condenação criminal por corrupção contra a presidente. Outro caso relevante foi o rombo do Fundo de Pensão dos Correios, o Postales, envolvendo investimentos temerários, má gestão e prejuízos bilionários, com condenações de dirigentes e gestores sem condenação direta de Dilma. Declaro aberta a sessão solene do Congresso Nacional, destinada a receber e dar posse ao senhor Michel Temer no cargo de presidente da República. O governo Michel Temer foi marcado por denúncias graves de corrupção, incluindo o caso de JBS, no qual gravações indicaram suposta anuência do presidente com práticas ilícitas. O empresário Joesley Batista firmou o acordo de colaboração premiada, relatando pagamentos a políticos e citando diretamente Temer. O presidente também foi investigado no caso Patmos, além de denúncias por organização criminosa e obstrução da justiça, mas não foi condenado criminalmente, em parte por decisões do Congresso que barraram o prosseguimento das acusações enquanto ele estava no cargo. Durante o governo Jair Bolsonaro, vieram à tona diversas acusações e investigações, incluindo suposta falsificação de registros de vacinação, esquemas envolvendo familiares, como rachadinhas e assessores, uso indevido de bens do Estado, como no caso das joias recebidas do exterior. Também houve forte desgaste institucional, conflitos com outros poderes e questionamentos sobre a condução da pandemia. Muitas dessas acusações não se enquadram como corrupção tradicional e não tiveram sentença definitiva por anos, permanecendo em apuração. Após uma série de ações judiciais, Bolsonaro foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal por tentativa de golpe de Estado contra o processo democrático, culminando em uma sentença de 27 anos e 3 meses de prisão. Ele começou a cumprir essa pena em regime fechado no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília, desde 22 de novembro de 2025, com aliados e advogados buscando medidas alternativas como prisão domiciliar. Essa condenação e prisão são resultantes de processos que envolvem acusações de tentativa de subversão da ordem constitucional e não de corrupção tradicional. Ainda assim, o episódio marcou de forma profunda o debate político e judicial no país. No contexto do terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, um dos maiores escândalos investigados pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União envolve fraudes no INSS, que teriam gerado um prejuízo bilionário aos cofres públicos e impactado diretamente a vida de aposentados e pensionistas. Segundo a apuração e bloqueios determinados pelo ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal, foram bloqueados 389 milhões de reais em valores ligados ao Sindicato Nacional de Aposentados e Pensionistas da
da Força Sindical Sindinap, referentes a descontos feitos em benefícios do INSS entre os anos de 2021 e janeiro de 2025. Esses descontos estão sob investigação por supostas irregularidades em que teriam sido feitos sem autorização dos segurados, conforme relatado em reportagem da Agência Brasil. A decisão judicial que determinou o bloqueio desses valores integra a mais recente fase da chamada Operação Sem Desconto, deflagrada pela Polícia Federal para apurar um esquema de fraudes envolvendo entidades representativas de aposentados e pensionistas. Na ocasião, foram cumpridos dezenas de mandados de busca e apreensão em vários estados, com apreensão de bens de alto valor, entre eles joias, relógios, dinheiro em espécie e veículos de luxo. Paralelamente, reportagens de sites de notícias apontaram que a investigação da PF também incluiu apurações sobre um esquema mais amplo de descontos indevidos em benefícios previdenciários ao longo de anos, com estimativas de um rombo totalizado em cerca de 6,3 bilhões de reais. O sindicato investigado, o Sindinap, teve um aumento expressivo de sua arrecadação nos últimos anos, chegando a saltos significativos em seus recursos. Ele é chefiado por dirigentes como Milton Batista de Souza Filho, que é conhecido como Milton Cavalo, enquanto figuras como José Ferreira da Silva, apelidado de Frei Chico, identificado como irmão do presidente Lula, figura como vice-presidente da entidade. Até o momento, essas apurações fazem parte de investigação em andamento, com decisões judiciais de bloqueio de ativos e medidas cautelares, mas sem condenação criminal definitiva ligada diretamente a nomes de mandatários federais. Entidades e dirigentes envolvidos negam irregularidades e afirmam cooperação com as investigações. Outro caso investigado que ganhou grande repercussão envolve o Banco Master, uma instituição financeira que passou por liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central em novembro de 2025, após constatação de grave crise de liquidez e violação das normas do sistema financeiro nacional, o que desencadeou apurações de suspeitas de fraudes e irregularidades em sua operação. O episódio chamou ainda mais atenção quando a imprensa publicou que o escritório de advocacia da esposa de Alexandre de Moraes, ministra do Supremo Tribunal Federal, teria mantido contrato de honorários com o Banco Master, um contrato avaliado em cerca de 129 milhões de reais, com um pagamento previsto de cerca de 3,6 milhões de reais mensais entre 2024 e 2027, segundo reportagem da CNN Brasil e colunistas de jornais brasileiros. Essas informações geraram debates públicos sobre possíveis conflitos de interesse entre figuras do judiciário e a atuação do banco, embora o próprio ministro Alexandre de Moraes tenha negado que tenha feito pressão sobre autoridades como o presidente do Banco Central para tratar de interesses do Banco Master, e tenha afirmado que o escritório de sua esposa não atuou na aquisição do banco perante o Banco Central. Além disso, a situação do Master se entrelaçou com a chamada Operação Compliance Zero, em que a Polícia Federal e o Banco Central atuaram em fases de investigação sobre suspeitas de fraudes no sistema financeiro e lavagens de ativos relacionadas às operações do Banco Master e de empresas de investimento ligadas a ele. Reportagens também mencionaram que uma empresa de investimentos, a React Invest, teve sua liquidação decretada pelo Banco Central por suspeita de envolvimento com fraudes ligadas ao Banco Master, e há a menção de supostas ligações com recursos associados a grupos como o Primeiro Comando da Capital, o PCC, nos inquéritos que estão sendo apurados pelas autoridades regulatórias, conforme noticiado pela Gazeta do Povo. É importante destacar que essas reportagens focalizam suspeitas e apurações em curso, e não existe até o momento condenação judicial definitiva de ministros do STF ou de outras autoridades citadas no contexto dessas reportagens por crimes relacionados ao Banco Master. 3 décadas, presidentes diferentes, partidos diferentes, mas um padrão se repete. Escândalos surgem, investigações avançam, e a responsabilização nem sempre acompanha o tamanho do dano causado. Alguns foram condenados, outros absolvidos. Muitos ainda aguardam julgamento. A história recente do Brasil mostra que o problema não está apenas em indivíduos, mas em estruturas que permitem que os mesmos erros se repitam. O sistema se reorganiza, articula novos interesses, cria novas lideranças. Não é à toa que acontece tanto escândalo em Brasília, que entra governo, sai governo, a corrupção continua. Se você quer entender o presente, precisa conhecer o passado. Por isso, curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com quem precisa ouvir essa história. Clique em um dos vídeos que aparecem na tela e comente se você quer um episódio aprofundando algum desses casos ou outro escândalo que não foi citado aqui. Porque governos passam, mas a memória jamais pode ser apagada.